então. Muito obrigado. Obrigada. Quando eu estava saindo, falei com minha filha, estou indo na Câmara Municipal. Foi meu professor, Tá vendo? Como é o nome dela? Bárbara Chimenez. Ah, sim, eu me lembro. Lembra? E ela não faz muito tempo que ela foi minha aluna, deve fazer uns Ela formou-se em 7 3 anos, exatamente. né? Gente, muito obrigado. Vocês desculpem, eu demorei um pouquinho, mas a plenária esticou um pouco e eu ainda tive que despachar 2 coisas lá embaixo. Gilza deve ter falado para vocês, a gente sempre grava reunião, né? Porque é um compromisso meu de mandato, de manter as coisas sempre bem abertas. Mas eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Na verdade, eu já tomei várias reprimendas por não ter conversado com vocês antes. Tomei uma reprimenda lá no Sinduscom, depois tomei uma no CDL, depois mais alguém me repreendeu de novo. Falei, calma, gente, eu vou marcar. Então, assim, é um prazer para mim receber vocês aqui. O gabinete tem uma série de preocupações que tocam direto ou indiretamente o setor imobiliário da cidade. E eu acho que eu preciso escutar sempre que possível os que são envolvidos diretamente nisso. Eu tenho uma... Não podemos chamar de reclamação, mas é mais uma crítica com relação ao setor produtivo no geral. Eu falo que o setor produtivo não tem pautas. Os setores sociais têm pautas muito bem organizadas. Os movimentos sociais sabem exatamente o que eles querem, eles têm isso muito organizado sobre todos os temas, não só sobre o tema que toca o movimento diretamente. O setor produtivo, ele, ao longo do tempo, eu não sei se um pouco preocupado, porque a política mantém normalmente uma relação um pouco republicana com o setor produtivo, né? Porque é onde acontecem os sistemas de corrupção, os pedidos de propina e tal. Então, assim, eu acho que o empresariado ele começou a se afastar do ambiente legislativo, e, enquanto isso, uma parte do empresariado arranjou portas do fundo para poder se aproximar do poder. Né? Mas isso deu uma desarticulada no setor produtivo, e aí, na hora que a gente senta para conversar com a FIENG, senta para conversar com o Sinduscom, senta para conversar com o CDL, você vê que, na hora que você pergunta, mas o que vocês querem da Câmara, vocês, o setor produtivo, a resposta normalmente não é uma resposta muito articulada. É claro que quando chega num tema como o plano diretor, o Sinduscom tem uma pauta específica, o Secov tem uma pauta específica, então, inclusive a participação do Otmar Bicalho foi muito boa na mesa que ele participou conosco aqui, não sei se vocês tiveram notícia, mas foi importante para a gente. Eu estava em São Paulo, pedi para que ele viesse. Mas foi uma ótima escolha. Mesmo porque ele tem... o trânsito antigo da casa. Né? Exato. Mas eu acho que é muito importante que a gente tente reintegrar o setor produtivo e as entidades produtivas, representativas do setor produtivo, na discussão legislativa da cidade. Né? E quando a gente fala de mercado imobiliário, e tanto no que diz respeito ao Sinduscom, quanto ao Sicov, quanto ao próprio CCPOT, se a gente for falar das obras públicas, isso é uma parte muito importante do urbanismo local, né? Assim, do como é viver na cidade, de gostar de viver na cidade. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu tive quarta-feira em São Paulo, com uma reunião com o Dória. Fomos lá exatamente no dia que eles estavam discutindo a concessão do Pacaembu, e eu voltei de lá, uma pessoa estava me perguntando como é que eu tinha achado da conversa. Eu falei, eu gostei porque me parece que ele está preocupado com a cidade. E aí o Estadão publicou nessa semana, falando que a ideia de uma cidade bonita, agradável para se viver, está voltando à pauta em São Paulo. E as pessoas acham que isso não tem relevância. Eu falo, gente, isso tem tanta relevância, porque se a gente não cuida do lugar que a gente vive, em algum momento as empresas não querem ficar, as pessoas não querem ficar, e a gente está assistindo gradualmente um esvaziamento da cidade de Belo Horizonte em termos de riqueza. Belo Horizonte, até ficaram bravos comigo no dia do evento, que o Otmar estava aqui, porque eu falei que Belo Horizonte está ficando uma cidade feia, suja, pobre e perigosa. E o pobre, a parte do setor imobiliário com a pobreza, aí tem uma ligação íntima, porque o setor imobiliário, na parte da construção, arrefece. Eu tenho perda de emprego e mais gente desempregada, mas ele arrefece porque as pessoas têm menos dinheiro para comprar, menos dinheiro para pagar. Então o setor imobiliário é uma parte importante dessa engrenagem.
Então eu queria, na verdade, ouvir de vocês o que tem parecido a vocês que precisa ser ainda feito na cidade, como é que vocês estão vendo o mercado. Pois é, nós ficamos muito felizes também de poder vir aqui, discutir e aproximar o Secov do poder público. Por seu intermédio vai ser um prazer. Eu estava conversando aqui antes com a Gilza aqui, que nós acreditamos que todos os envolvidos no mercado imobiliário, seja como loteadoras, administradoras de condomínio, administradoras de imóveis, o setor de compra e venda, o setor de locação, as incorporadoras, as urbanizadoras. Nós temos aí um número de players no mercado que fazem parte do hall da CMI, Secov, que a gente gosta de chamar de imobiliaristas, que eu estava falando para ela, porque acho que todos os especialistas em imóveis ou os stakeholders do mercado são imobiliaristas. E eu nos vejo como corresponsáveis pelo desenvolvimento da cidade. Afinal, somos nós que determinamos qual que é a vocação deste ou daquele imóvel, somos nós que determinamos para onde que a cidade vai crescer ou não, a valorização dos imóveis. Então, eu acho que assim, a união do poder público com o poder privado, pensando na cidade como um lugar de se viver, é uma responsabilidade de ambas as partes. E nós temos que estar unidos nisso, pensando a cidade de forma grande, pensando a cidade holisticamente. Nós não podemos tirar um pedacinho dela ou outro pedacinho. Nós temos que pensar no todo. E eu acho que nós temos um nível de informação que nós podemos trazer e trocar, assim, que é muito grande. Então, um exemplo simples, bobo, mas que eu acho que ilustra bem, no final do ano passado, a crise, as pessoas já percebendo que sim, estamos em crise, sim, a crise é verdadeira, como é que vamos fazer? Um nível de desemprego só aumentando. Nós começamos a receber ligações de clientes. Na minha empresa eu recebi, sei de outras empresas que também receberam, de pessoas querendo alugar salas no centro da cidade para morar. É mesmo? Mesmo, porque o valor do aluguel de uma sala é inferior ao valor de um apartamento, de um quarto. Então eles queriam morar dentro da sala. E a gente tinha que explicar que além da convenção de condomínio não ser possível, não era só mudar a convenção de condomínio. Existe toda uma estrutura de serviços que tem que ser pensada. Existe uma rede de esgoto, existe uma rede de luz, existe o impacto no trânsito, existe o impacto daquela moradia naquele local. Então que a coisa tem que ser observada de uma maneira macro. E eu percebo que hoje interessante, é o tipo de coisa que a gente não pensa que alguém vai cogitar. Pois é. O impacto é diretamente ligado ao financeiro, né? A saída financeira. É a saída financeira. Existem esses imóveis que estão sobrando no mercado, existe essa demanda de pessoas querendo ocupar, mas existe uma situação que é incompatível. Como que a gente pode solucionar? Existe uma solução para isso? Eu acho que existem várias soluções que nós podemos pensar juntos. Nós podemos construir juntos várias soluções. Então, o déficit habitacional que hoje acontece na nossa cidade, ele tem que ser encarado e observado de maneira única. Claro que nós temos que pensar no contexto do Brasil, no contexto do Estado, mas nós temos que observar a nossa cidade. Como que nós podemos resolver aqui? Que espaços nós temos? Qual é esse déficit real? Como nós podemos equacionar isso de uma maneira humana, mas racional? Pensando não só na realização do feito para agora, mas o que isso daqui 20 anos, o que isso vai acontecer, como que vai ser? Engraçado que esse ponto que você está tratando do centro, né, desses imóveis desocupados comerciais, eu tenho falado que eu comecei a acompanhar essa discussão quando a Diniz Camargos fez 2 retrofits no centro. Eles comentavam a dificuldade de você conseguir aprovar os retrofits, porque o prédio antigo você tem que tentar adaptar ele para poder mudar a destinação a toda a regra
atual e a edificação simplesmente não comporta a adequação. Então, assim, enquanto isso, o nosso centro, especialmente, só para usar o exemplo que você está dando, assim, ele está morrendo. Né? Assim, o centro, as pessoas não querem mais morar no centro, nos imóveis que existem, que a maioria é muito grande, os pequenos que poderiam existir lá, que seriam conversões ou flexibilizações de uso, a prefeitura não consegue avançar com as possibilidades de retrofit. Então, e não é um problema tão complexo, a solução é complexa porque a regra deixa a solução muito complexa, né? Assim, a estrutura de regulação urbana, na minha opinião, em Belo Horizonte, ela é muito engessada. Eu até entendo que o urbanista, quando pensa nisso, ele pensa numa forma de organizar o crescimento da cidade, mas eu tenho sérias dúvidas sobre a inteligência do poder público para controlar esse tipo de coisa. Porque para mim esse é o tipo de decisão que quem toma é o mercado. O tamanho do imóvel, a localização do imóvel, as características dele. O poder público tem que tomar conta do mínimo, é garantir infraestrutura, garantir que não vá se edificar onde não haja infraestrutura, segurança predial para que ninguém morra queimado, mas eu não podia ir muito além disso, e nós somos muito exigentes, né? A quantidade de regras que a gente coloca. Eu acho que quanto menos controle, melhor, porque você responsabiliza o outro. Né? Nós já vimos isso aí no avanço da prefeitura, inclusive, na questão do que conseguiu o Alvará na hora. Em que pese na prefeitura ter gente discutindo isso, não devia acabar com o Alvará na hora. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, talvez o único grande avanço que nós tivemos em termos de construção na cidade dos 10 anos. Mais avanços, né? O BH resolve, não resolve. Nós temos uma série de situações que precisamos avançar. Nós temos tantos assuntos que nós poderíamos adiantar de ITBI, de fazer o ITBI, porque não podemos fazer o ITBI na hora. Olha que avanço que seria para a prefeitura. Agente catalisador do mercado, porque o cartório não pode fazer um ITBI na hora, né? Os ITBIs que não carecerem de uma vistoria, a gente poderia fazer, o sistema faz automaticamente. Por que a imobiliária já não pode prestar esse serviço para a sociedade, né? Ela acelera o processo, né? E evita uma série de negócios feitos por fora, porque vai estar fazendo dentro da imobiliária, ela automaticamente acaba sendo corresponsável por entregar o recolhimento daquela guia. Esse exemplo, vocês já viram ele rodando em algum lugar? Existe algum precedente do ITBI na hora? Isso como não tinha o Alvará na hora, né? Mas eu estou perguntando, mas a gente pode Os começar a cartórios procurar. têm, sabe, Matheus? Os cartórios hoje... Porque cartório de aqui notas tem, hoje cartório de notas ele gera? Gera ITBI. Nem sabia que ele gerava. Eles existem, na verdade os cartórios fizeram um acordo com a prefeitura, eu não sei te falar, a gente pode investigar, sabe? Não, mas isso eu investigo aqui rápido. E tem um canal de acesso de internet direto. Na verdade ele consegue fazer um login no sistema de geração da guia e consegue logar e gerar a guia. Os cartórios já podem interessante. Porque teoricamente não faz diferença nenhuma, né? Porque a planta já está, o valor já está imputado, a prefeitura já tem o valor no mapa todo da cidade. Então, assim, é só imprimir a guia, na verdade. Situações especiais, evidentemente, carecerão de um trabalho especial, mas o grosso, né, poderia ser acelerado. Nós temos um excelente relacionamento hoje com o setor financeiro da prefeitura, que nós fazemos uma troca de informações para que a gente possa alimentar o nosso Instituto de Pesquisa. Então, eles nos informam os ITBIs para que a gente possa fazer a tabulação e a gente devolve os dados já tabulados, o que é ganho para as duas partes. Tem funcionado muito bem. E a gente tem discutido os diversos problemas que hoje a prefeitura tem com a cobrança do ITBI.